Gratidão aí pela preocupação. Oi, meus amores. Boa noite, Padilha. Boa noite, Padilha. Boa noite, Padilha. Boa noite, Padilha. Gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Muita gente. Adoro meus cursos. Cheio de gente pra gente fazer festa. E a semana de vocês? E a quinzena de vocês? Como foi? Posso falar da minha? Se você assim deseja. Minha quinzena foi bem pensativa, assim, né? Dentro do que a última aula que o Tranca nos participou conosco. Foi muita mudança, foi muita diferença do antes e agora. Muita coisa gostosa, coisas que eu estou valorizando mais. Foi assim bem diferente, foi bem gostoso. Inclusive eu estava comentando que eu também tive mudança de espaço físico, né? Saí de uma cidade de interior e voltei para a cidade que eu moro há muitos anos, né? Então foi bem diferente, assim, foi uma comparação do antes e agora muito boa. Estou gostando, Padilha. Entendo. E o que isso tem a ver com a última aula, meu amor? A última aula seria uma análise, né, pelo que eu entendi, né, na minha compreensão, foi uma análise, né, do nosso antes, o nosso durante e o até chegar ao presente momento, né? O que era bom, uma outra análise, né, pessoal. E qual análise? Eu estou gostando mais agora, né, da minha condição atual do que antes. E qual a Mas diferença o entre hoje e aprendizado hoje? E veio. antes, meu bem? Eu estava num local assim que eu não estava muito feliz, eu não estava muito Não, contente. a diferença de você, meu bem. De mim? É, meu amor. Mais consciente, mais tranquila, mais com vontade, mais animada. Isso melhorou bastante. As coisas os dados que eu tinha antes, né, da minha vivência, agora estão mais claros, mas eu me sinto mais tranquila, O que né, você bem mais aprendeu, meu tranquila. amor? Como você diagnostica o que você aprendeu? No ponto bom, essa minha diferença de ter saído da cidade que eu achava que eu já estava saturada, foi bom porque eu descansei, melhorei a cabeça, vi outras formas, outros jeitos, Não, outras não, não, meu amor. pessoas. Não o seu estado. Você. Ah, eu, Você está narrando o seu o meu estado. interesse. Eu estou falando do meu estado, isso É. mesmo. Você Você consegue quer falar de saber? você. Eu gosto mais agora de mim, sabe, Padilha? É. Eu acho que eu tive mais amplitude. Acho não, eu sinto mais amplitude. Eu sinto assim uma paz, uma tranquilidade de fazer as minhas análises interiores com mais Não, não, clareza. novamente você está falando do seu estado. Ai, Padilha, eu não estou conseguindo chegar onde você está me perguntando. Perguntando de você, das suas características. Você está me dando uma narrativa da característica. Você não consegue chegar à característica sozinha. E isso é uma energia do, do eremita e da força. Conseguir chegar
há uma definição segura e firme. Então eu devo estar nessa caminhada para ficar mais firme, né? Novamente, é um estado. Você consegue me dar uma palavra? Estou serena, estou, Sim, estou sim, feliz, estou. sim, Então, deixa eu terminar, meu amor. claro, por favor. Eu consigo hoje interpretar o mundo de maneira a respeitar cada conjunto que eu estabeleço. Eu consigo perceber a realidade de maneira realista. Eu sou realista, sou mais realista. Eu me É, sinto bem e me sinto equilibrada, então eu estou equilibrada, com sentenças fechadas. Você entende? entendo. Uma Então eu me postura, enquadro, sim. uma postura, uma pessoa, não se enquadra, porque você não conseguiu entender a pergunta. Uma Entendi. pessoa que passa essa segurança em suas afirmações é uma pessoa muito mais respeitada, uma pessoa mais segura, mais firme. Não no Uma sentido de. maturidade, Então, se você me ouvir, você aprende mais, meu amor. ok, Padilha, ok. É que eu vou analisando conforme você está falando, eu vou analisando e vou soltando. Mas se você não Por entendeu a favor. pergunta antes, como você vai entender agora, querida? Certo, Eu estou te entendi. ensinando, então você me ouve e aí depois você fala. Vamos lá, Padilha, por favor. Porque se você quiser raciocinar e me antecipar, você não vai conseguir entender qual o sentido da frase. O que eu realmente quero dizer, ao não ser o que você quer entender. Tem muita diferença nisso. Entendo, entendi. Tá certo? Ok, Então, eu, eu me sinto mais equilibrada. Na energia da força e do eremita, eu estou mais equilibrado. Eu me coloco em equilíbrio. Então, eu estou equilibrada. Eu estou serena. Eu evoluí a minha habilidade de serenidade. Eu evoluí a minha habilidade de felicidade. Diante das circunstâncias, eu tenho menor reatividade e assim vivo com mais equilíbrio. Eu amadureci. E o amadurecimento é, por definição, um julgamento. O eremita ele tem uma diferença grande das outras cartas e das outras virtudes, que é a capacidade de julgar sem culpa. Julgar tanto a si mesmo como o outro. Ele entende que a vida dele depende dos seus julgamentos. Por exemplo, meu bem, eu perguntar para você: você tem uma vida boa? Sim, eu sou uma pessoa boa. Essa é a energia do eremita. E da força. Padilha, eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma vida boa. Não é diferente? Eu Como de ser e você. eu ter? Então, a energia do eremita e da força é eu ser. Eu estar é diferente. E narrar os seus estados não passa muita segurança ou força. Te deixa cognitivamente instável. Tanto é que você raciocina o tempo todo para falar.
Não é fluido, não é uma cognição fluida. Não é leve, não é descontraído. Não é conclusivo, né? Conclusivo também. E não é uma crítica. É uma, uma posição para te ajudar e para ajudar todas as outras pessoas que estão aqui também. Porque são os segredos dessas virtudes e dessas cartas, desses grandes professores que sustentam e manifestam energias em cada uma dessas expressões, dessas virtudes. É por esses caminhos que a sua característica passa e suas caracterizações também. Só que o outro não sabe das suas caracterizações e não adianta você narrá-las, a não ser que o outro queira saber dessas definições, questione, discuta. E isso irá acontecer se ele demonstrar interesse. É bem mais saudável. A pessoa, quando deseja saber mais, ela continua questionando. Você concorda? Agora eu entendi. Agora eu entendi. É uma postura fluida num diálogo onde ambos, dois ou mais seres, não importa, tomam realmente o seu posicionamento integral de maneira íntegra e trocam e se conhecem e explicam, falam de si, falam de histórias, falam do outro. Então eu estava mais narrando, né, meu contexto, né, eu estava mais narrando do que sendo, né? Pela forma com que você estava se expondo, sim. E eu, na minha posição, me perguntei, nossa, mas por que ela está tentando explicar o que ela vê sobre ela mesma, sendo que eu não vou conseguir entender? Entendi. Eu vou entender o mundo que eu imagino através da sua narrativa. Eu não vou enxergar você, vou enxergar uma outra coisa. Isso foi bem bacana, deu uma clareza aqui, Padilha. Você Entendi. sentiu uma clareza? Sim, e uma leveza também. E o que clareou? Clareou assim o meu eu, como eu me sinto, como eu estou, como eu sou. E como é que você Pra... se sente, você é meu amor? Ai, Padilha, tô me gostando bem mais, viu? Eu tô mais serena, eu tô mais tranquila, eu consigo mais, assim, quando aparece alguma ocasião que eu tenha que refletir, que eu tenha que ter meu julgamento, eu já faço isso com mais calma, eu já faço isso, quero, não quero. Então é uma posição uma escolha melhor para mim. E Então quais eu me pontos sinto você evoluiu? na minha serenidade, na minha tranquilidade, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. A habilidade ela é expressada ou ela é empossada, meu amor? E o que é empossado? Eu tomo Empossado? posse? É. A Eu tomo habilidade é posse de você. mim. Mas a Posse de mim habilidade é mesmo. você, não é? Sim, sim, Então, habilidade. eu estou mais serena. Eu evoluí em quais aspectos? Serenidade, saciedade, equilíbrio. Essa serenidade me traz uma certa saciedade já, né? É, mas ela não é uma sua posse.
Também a energia da força e do eremita. Não A é a posse, minha ela me... serenidade. Porque aí você separa ela Agora... de você, você a objetifica. Ah, entendi. Uma condição da sua narrativa que demonstra como funciona aquela ideia no seu psiquismo. A gente somos todas peladas quando falamos, sabia? Peladas no sentido de Nós somos leves. nuas. Você, para quem sabe ver, nós falamos das nossas maiores intimidades. Quando nós construímos uma frase, construímos um poema, quando nós falamos. Não é interessante? Muito. Que bom. Parabéns por suas evoluções. Obrigada, Padilha. Agradeço, viu? Por nada. Nós sempre iremos aprender e evoluir com essas virtudes, pois elas são atemporais. Elas fazem parte da construção do universo, brilhantemente narradas através da construção da estrutura do tarô, que pode ser aplicada sobre vários arquétipos de várias formas, sobre inúmeras fantasias que representam brilhantemente o caminhar da divindade, do divino ainda uno, do separado e mesmo assim conjunto. Sabendo disso, nós podemos nos saciar desses aprendizados e compreender como a realidade se molda e se apresenta a nós, gentilmente. Alguém mais quer falar como foi a semana? Quer falar, Luísa? E aí, Padilha, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Bom, na última aula eu não estava presente, mas eu ouvi ela de novo. E para mim, eu escutei ela antes da aula, mas para mim foi muito interessante essa questão do exercício, de olhar para o passado, futuro e presente como indivíduos. Como faces de você mesma, né? E aí você abriu falando a aula um pouco sobre o eremita ser aquele que julga sem culpa. E para mim conectou no exercício, porque na hora que eu tentei fazer ter esse olhar, me deu uma sensação de vazio, no sentido de que não tinha nada para eu falar daquilo, no sentido assim de simplesmente aconteceu, simplesmente é, e não cabe a mim caracterizar. É como se eu tentasse fechar aquele assunto, sabe, caracterizar, talvez eu fosse muito reducionista, ou eu não estivesse pegando todos os aspectos, ou não estivesse cobrindo todos os aspectos que estavam ali. Mas não era um vazio ruim, era uma coisa de, ok, só é assim, só foi assim, ou é assim. Eu não sei também o julgamento. Uhum. Eu não sei. E vocês aos poucos, à medida que vão evoluindo, vocês vão lidando melhor com uma habilidade chamada solitude. Interessante, porque essa semana eu me sentia um pouco meio fora do lugar, assim. Aí eu Porque até vocês vão anotei. evoluindo. Perdão. Não,
por favor. Vocês vão evoluindo, evoluindo, vocês vão aprendendo a lidar de maneira sadia, saciada, aprendendo a interagir em diferentes ambientes, mas tendo sempre diferenças e tendo várias formas de agir, vários arquétipos pessoais. Isso vai ser ótimo porque vocês vão saciar várias tendências inclusivas, irão ter cenários para exercício das habilidades e da empatia. Porém, vocês só vão poder ser totalmente verdadeiras consigo mesmas. E não porque as outras vezes vocês estavam sendo falsas. Nós evoluímos a um nível tamanho de complexidade que não dá para expressar nossa totalidade nos ambientes. Mesmo com autenticidade, só você vai se conhecer totalmente. O que é ótimo. Verdade. Porque aí passamos a transbordar amor. Nós passamos a nos amar e amar o outro. Verdadeiramente. Sem limitações, sem desconforto, sem falta de estabilidade. De maneira alinhada. Saciada, serena. E principalmente estável. Não é legal? Sim, sim, muito. Tendo a ciência desses aspectos, nós seguimos de maneira tranquila, de maneira respeitosa com nossas lacunas e nossos desafios, né? E como é que você evoluiu, meu bem? Eu me percebo mais segura, mais tranquila, mais serena, mais autêntica também. E quais aspectos você evoluiu? Acho que na exposição das minhas ideias, eu acho que eu consigo, vou falar, bancar elas mais tranquilamente hoje. Sim. Você Acho que é, tinha um nível de serenidade antes e outro hoje. sim, Hoje, para que você não se sinta bem, é necessário um tipo de estímulo muito mais específico do que antes. Antes o estímulo era amplo, vazio. E o vazio do estímulo te dava medo, te desestabilizava. Mas é um vazio que simplesmente não tem dados. Não tem dados. O vazio ali é a ausência de informação. Se alguém olhasse para você e não te cobrasse, ou expressasse neutralidade, trazendo uma ideia de não julgamento, você ia se incomodar. Porque é diferente. E não é uma crítica. Ou é uma crítica, mas não é uma tentativa de destruir a tua imagem. Entende, meu amor? sim, sim. A sua imagem é plena, cheia, saciada e equilibrada. É isso.
Não é isso? Sim, sim. E é leve, né? É Essa leve, questão. você só julga. Eu sou Uhum. equilibrada. Eu sou sadia. É a energia do eremita junto com a força. É, porque tenho um movimento de autoanálise, mas também tenho um movimento de agência. Eu Agência me, e respeito. sim, eu me posiciono, eu respeito as minhas características, se eu posso falar assim, né? Porque eu me conheço, né? Acho que seria um pouco disso. É. Você se conhece em meio às suas experiências que geraram autoconhecimento. Uhum. Autoconhecimento esse que é baseado em solitude. Padilha, pode definir solitude? É a capacidade de gostar de ficar só consigo mesmo. Uhum. Você está Sim. sozinha e está em tudo e em todos os lugares. Pois você sente Deus dentro de você. Isso te conecta a tudo o que existe. O que você sabe que existe e o que você não sabe que existe. Uhum. Bacana, Padilha, gratidão. Por nada, agora nós iremos aprender por que existe um buraco tão grande entre essas virtudes dos arcanos maiores, sabe? Uhum. Nós temos jornadas antes de aprender a próxima etapa. E você pode estabelecer para cada pessoa diferentes conjunturas desses arcanos. Não necessariamente começa no bobo e termina nas interações do sol, né? E do julgamento e do mundo. Não necessariamente. Você pode fazer uma jornada diferente. Cada pessoa encarnada tem uma jornada diferente. Mas às vezes, quando a pessoa está pegando em uma carta específica, em uma virtude específica, é interessante ela fazer a jornada dos 4 elementos. A jornada de paus, do fogo, do movimento, começa no as e termina no rei. Entendendo o movimento, diante daquela virtude, sobre aquela condição, você estará pronto para os ensinamentos e as interações da vida. Mas vamos supor que você está com dificuldades emocionais. Você está com questões na água, questões de taças. Uhum. Então você faz a jornada do Ás de Taças até o Rei de Taças. Essa jornada vai te ensinar tudo o que você precisa aprender para poder lidar melhor com aquela virtude. Vamos supor ainda que o problema é mental. Então é interessante fazer a jornada de espadas, do Ás de Espadas, sustentador pleno, ao Rei de Espadas, agenciador pleno. E se a dificuldade é material, independente da virtude, a jornada de ouros. Iniciando no tudo que sustenta, ao todo que demonstra seu império através de um egoísmo associativo chamado Rei de Ouros.
Sabendo disso, você tem uma ferramenta do multiverso que demonstra a jornada evolutiva de cada ser vivo de maneira simples, objetiva e brilhante. Essa ferramenta do multiverso se manifestou aqui como tarô, mas existem muitas formas. Existe uma ferramenta dessa como um astrolábio. Você sabe o que é um astrolábio? Acho que não. É uma ferramenta feita pelos navegadores. Muito Sim. simples e complexa. Ela é simples e brilhantemente complexa. Em outros lugares, o tarô se manifestou como uma ferramenta tecnológica dessa forma, mas o mapa é o mesmo. Em outros lugares, o tarô se manifestou através de uma construção filosófica, baseando filosofias de civilizações inteiras. Sabendo disso, não há limites para a construção de uma filosofia, de uma ferramenta magnífica de autoconhecimento, de uma ferramenta magnífica de expressão. Aí o Zé Malandro disse também, o Búzios é baseado na mesma estrutura que o tarô é baseado. Não é que o tarô é baseado no Búzios, ou o Búzios é baseado no tarô, não. Ambos vêm da mesma estrutura. São ferramentas, eu falava que eram linguagens. A linguagem por si só pode originar da mesma fonte, mas tem diferenças, né? São expressões da mesma fonte. Elas usam a mesma estrutura, entende? Fica mais bonito, assim, expressões da mesma fonte. É. Sabendo disso, nós temos ferramentas para realizar toda uma jornada em nosso universo pessoal. Toda uma descoberta fantasiosa entre universos, entre mundos, em posição de lótus, meditando. Por que agir com mais força do que considero adequado naquela situação? Entende? Sim. Então, Padilha, eu só oi? fiquei com uma dúvida. Pois não. Como eu acho que eu entendi assim. Se por exemplo, uma das cartas dos arcanos maiores, né, ela aparece recorrentemente. Eu posso fazer uma dessas jornadas dos 4 elementos. Não, não é porque ela aparece e recorre. Nós não estamos na etapa de jogos ainda, meu bem. Tá bom. É uma Então. virtude que pega para você. Por exemplo, para você, o eremita é uma virtude difícil. E não é porque, eu sou incapaz, não. É questão de perfil, personalidade. Então, no eremita, será que você tem questões lógicas? Racionalmente você se cobra? Não, Padilha, racionalmente não. Eu até me expresso bem racionalmente. Legal. Emocionalmente você está estável? Não, me reprimo. Falta-me espaço para respirar. Então é legal fazer a jornada de copas para melhor entendimento do que está pegando. Padilha, mas como eu faço a jornada? Guarda na caixinha, meu amor. Tá bom, Nós era estamos isso. aqui aprendendo por que segura, às vezes, de uma virtude para outra. E como a soluciona. Existe solução. Então, nós estamos aprendendo a lidar com esses aspectos. E nós estamos descobrindo como a ferramenta se mostra.
as inúmeras formas de usar a ferramenta, aí a gente pode combinar no futuro, até mesmo estender esse curso para isso. Tá bom. Eu estou mostrando para vocês a estrutura do tarô como um livro, ao invés de mostrar em prática, né? Das práticas ou na maneira como que você pode montar os jogos para questioná-lo. Tá? Perfeito, Padilha. Oi, Mayara, meu amor. Saudade de você, querida. Oi, Padilha. Também tô com saudade. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que não fiquei com uma dúvida. Você falou que a Jornada do Fogo começa no Ar e termina no Rei, né? A Jornada do Fogo começa no As de Paus, de bastões, e termina no Rei de bastões. Uhum. Aí vai ser assim para as outras também ou muda? Sim, a da água começa no As de Copas e termina no Rei de Copas. O do ar no As de Espadas e termina no Rei de Espadas. E da terra no As de Moedas, né? De ouros. E termina no Rei de Ouros também. Entendi. E aí existem Então tá. muitas maneiras. Dá para você se posicionar como cavaleiro, como pajem, né? E seguir a jornada. Dá para você se posicionar como uma ideia e seguir a jornada como uma ideia. Dá para você moldar o seu subconsciente para seguir os mesmos padrões dos padrões usados nos campos morfos, que são muito parecidos, porém bem mais complexos, mas com os mesmos princípios usados no tarô. Nossa, dá para É, fazer muita coisa. é como se eu quisesse, tipo assim, qual é o melhor posicionamento para mim hoje? Tiro uma cartinha e me conecto naquela virtude? Seria isso? Isso é um dos modos de tirar os joguinhos. Mas nós não estamos nos joguinhos. Olha mais uma querendo Então pôr a tá. carroça na frente do burro, gente. Não. Estamos estudando como um livro. É mais Sim, difícil. sim, Gostoso é Padilha. tirar os joguinhos, ficar curiando, sabendo das coisas. Mas a gente vai pelo caminho que melhor ensina. Ensinando desse jeito, vocês nunca mais vão esquecer e vocês vão conseguir ler qualquer tarô. Não vão aprender um ou outro. Vão saber da estrutura e vão fazer os seus jogos. Vocês vão imaginar, olha, essa carta aqui significa X, essa carta significa Y e essa carta significa W. Eu vou embaralhar e essas posições significam essas definições. E eu vou jogar e a carta que vai sair aqui vai me trazer as respostas. Olha que legal, bem diferente do que ficar praticando modelos já práticos, que não são ruins, mas não tem autonomia. É diferente de você jogar daquele jeito que você gosta ou você jogar daquele jeito que você só sabe daquele jeito, entendeu? Entendi. E às vezes as situações não cabem. Às vezes você está fazendo um jogo que um determinado formato não te responde direito. Porque cada um pensa de um jeito. É verdade. Que bom. Respondi sua pergunta, meu amor? Sim, Padilha, muito obrigada. De nada, querida. Você também evoluiu bastante. Obrigada. Aquela menininha acuada que chegou aqui pra gente hoje é uma grande mulher. Graças a Deus, né, Padilha? Graças a Deus. A você também. Pois é. Xalá. E como é? Oxalá? Xalá, doutora. Adorei. É isso. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Eu sei que foi bastante conteúdo, mas eu procurei passar de uma maneira leve. Perfeito. Vamos ao exercício.
Como eu estou me posicionando? Se eu não estou me posicionando da maneira com que eu gosto, a melhor pergunta é: eu gosto de mim? Eu gosto de estar só? Gosto de estar tranquila? Sozinha comigo? Quando eu me posiciono, problemas, eu vejo problema nos outros ou vejo problema em mim? Se posicionar é difícil. E aí seguimos fazendo nossos downloads para nos prepararmos para ir para a nossa próxima virtude. O estado contemplativo ensina muito mais do que o estado reflexivo. Porque no estado contemplativo nós estamos muito mais receptivos. E assim nós percebemos muito mais os downloads feitos pela Mãe Natureza. Uma dica para vocês. Mas, gente, Paz, Padilha, gratidão. Gratidão, Gratidão, Padilha. Padilha. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Nunca dizer gratidão. gratidão,